Voltamos e vamos seguir identificando as hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada. Intervenção restritiva. Intervenção restritiva é aquela que não retira a propriedade. A propriedade continua com o seu dono. Há apenas uma limitação ou disciplina no que diz respeito ao exercício dos poderes ou faculdades do proprietário, né? Aqueles poderes ou faculdades do artigo 1228 do Código Civil. Nós já falamos da intervenção restritiva chamada limitação administrativa, falamos também da servidão administrativa, acabamos de falar da ocupação temporária e agora vamos falar da requisição. Pessoal, a requisição tem previsão constitucional. Artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, vai falar que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização ulterior, caso haja, se houver dano, entenderam? Então nós estamos diante aí da situação, quem ensejaria, qual o contexto que ensejaria essa hipótese de intervenção chamada requisição administrativa? É uma situação de iminente perigo público. Veja que não é a necessidade de atendimento de um interesse público corriqueiro, ordinário. Eu estou diante de realizar, de atender o interesse público, mas extraordinário, identificado ali numa situação de iminente perigo público. Então, o poder público passa a ser autorizado pela própria Constituição no sentido de intervir na propriedade e utilizar bens particulares. Identificado então aí, num primeiro momento, nessa primeira aproximação, você conseguiu entender a situação que enseja a requisição administrativa? Vamos agora analisar as características. Então veja, você já sabe, a requisição administrativa ela ocorre nesse contexto de uma situação de iminente perigo público que dependa de uma atuação que reivindica uma atuação por parte do Estado no sentido de conter ou fazer cessar esse iminente perigo público. E aí o Estado vai lançar mão da propriedade privada, vai utilizar a propriedade privada, claro, que seja pertinente para fazer cessar ou conter essa situação de perigo iminente, perigo público iminente. Muito bem, a primeira característica a ser destacada, a exemplo da servidão e da ocupação temporária, é que a requisição, pessoal, ela é específica e ela é concreta, e você já sabe o que isso significa. Ser específico enquanto ato de intervenção, é dizer que esse ato ele é direcionado para um bem, para uma propriedade certa e determinada. Falar em ser concreto é falar que o ato trata de uma situação real que está acontecendo. Então eu tenho ali uma situação de iminente perigo público, ok? E eu preciso dessa atuação do Estado, lançando mão dessa propriedade para combate ou para fazer cessar essa situação de iminente público. É uma situação real, que causa efeito no mundo jurídico. Então daí falar-se em um caso concreto. Então uma situação específica e concreta. É possível indenização, pessoal, e o próprio texto constitucional fala ali, só que é uma indenização posterior, se houver dano. Então, se houver dano, a exemplo do que nós falamos sobre ocupação e servidão, se houver dano, a diferença em relação à ocupação e à servidão é que o texto constitucional deixa bem claro que no caso da requisição, a eventual indenização será posterior. Então, primeiro eu preciso identificar se há de fato um dano, e você já sabe, a gente já falou sobre isso, num contexto de intervenção específica e concreta, fica mais fácil de identificar eventual dano. Identificou o eventual dano, beleza, vamos indenizar. Ulteriormente, a utilização dessa propriedade particular. O texto constitucional disse o momento em que essa indenização aconteceria caso houvesse dano, ela é posterior, então fique atento também a essa importante diferença. Qual seria o caráter da propriedade que seria atingido no caso de intervenção restritiva identificada como requisição administrativa? Caráter exclusivo. Caráter exclusivo por quê? Porque o poder público precisa, o poder público ao utilizar a propriedade privada, utiliza, tirando do proprietário aquela prerrogativa de utilizar exclusivamente. Então, ele utiliza com... Agora, o particular tem que suportar a utilização do poder público nessa situação
aí identificada como requisição administrativa. Então o poder público lança a mão, a autoridade competente lança a mão da propriedade particular, né, direcionando o seu uso no que diz respeito à necessidade de fazer cessar o perigo iminente, né, e aí fica comprometido o caráter exclusivo da propriedade, porque nesse momento, nesse contexto, o proprietário, o legítimo proprietário, vai ter que suportar esse uso com a administração pública. Ele não tem mais um uso exclusivo. Reforço, lembra, o caráter da propriedade pode ser um caráter perpétuo, um caráter absoluto ou um caráter exclusivo. Nesse caso aqui, o caráter exclusivo é que é atingido no que diz respeito à intervenção restritiva, chamada de requisição administrativa. A finalidade da requisição administrativa, já falei, vou mencionar mais uma vez, é fazer cessar a situação ali, é combater a situação de iminente perigo público, ok? Ela pode recair sobre bens móveis ou bens imóveis, mas a doutrina ainda vai falar para a gente que seria possível, inclusive, no que diz respeito a atividades ou serviços particulares. Então, a requisição poderia recair, inclusive, no que diz respeito a atividades ou serviços particulares, para fins de direcioná-los para fazer cessar ou combater a situação de iminente perigo público. Então, mas fica aí a visão tradicional no que diz respeito, e aí sem discussão, né, é possível sim falar em requisição de bens móveis, em requisição de bens imóveis para fazer cessar a situação de iminente perigo público. Bacana? O efeito gerado pela requisição, a exemplo das demais hipóteses de intervenção analisadas até aqui, é um efeito ex nunc, ou seja, não retroage, é do momento do ato para frente. Então, eu tenho efeito para o futuro, de agora para frente, ele gera efeito desse momento para frente, ele não retroage. Não haverá aí um efeito retroativo em hipótese alguma, sob pena, repito, é sempre bom repetir, sob pena de uma flagrante insegurança jurídica. Então, o efeito é para frente. Bacana? Tranquilos? O exemplo estará na tela, a requisição, a lei 7565 de 86, artigo 3º, também o artigo 107, nós temos ali a possibilidade de requisição de veículos ou aeronaves para atender o interesse público, num caso específico de iminente perigo público. Bacana? Pessoas, veja, em considerações finais no que diz respeito à requisição administrativa, o professor reforça a exemplo da ocupação, a exemplo da limitação e também da servidão. No caso da servidão, ressalvada a hipótese de contrato, né? Mas os atos de intervenção, eles são, em regra, são atos unilaterais, né? O poder público impondo a sua vontade, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, exercício de prerrogativa de Estado, impondo a vontade. E aí o particular, né? Pouco me importa a manifestação do particular proprietário, né? Se ele concorda, se ele não concorda, não me importa, não, isso aí é irrelevante, né? É um ato unilateral. O poder público impõe ali a vontade no que diz respeito à utilização do bem para direcioná-lo à situação de iminente perigo público, no sentido de combatê-la ou fazer cessar essa situação. Bacana? Então é um ato unilateral. Bacana? Impõe, não depende da manifestação de vontade, de consentimento do particular. Ato de império, ato de Estado impondo a vontade do poder público no que diz respeito à busca pelo interesse coletivo. As prerrogativas de Estado que você já conhece muito bem. O ato, pessoal, o ato de requisição administrativa, né, na qualidade de uma hipótese de intervenção do Estado, intervenção restritiva na propriedade privada, intervenção do Estado na modalidade restritiva, ele é um ato de natureza transitória, ele tem tempo certo. É claro que o ato não vai dizer tantos dias, em regra não vai dizer, porque muitas vezes a situação de iminente perigo público, ela não pode ser quantificada em prazo, não posso dizer que em tantos dias, em tantos meses. Nós estamos aí vivendo uma situação, uma pandemia, em que a gente não tem uma análise concreta e certa de quando isso vai acabar. Então, enquanto isso for um problema, e esse problema caracterizar um iminente perigo público, é possível que atos de requisição sejam expedidos, né, no contexto de direcionar propriedades particulares, serviços, atividades
para no combate, né, ou no sentido de fazer cessar essa situação de eminente perigo público. Veja que eu não tenho prazo. Esses atos de requisição, se acontecem, eles durariam, né, a utilização do poder público, a utilização desses bens pelo poder público, duraria enquanto durasse a pandemia, vamos assim dizer, ou enquanto durasse a situação de perigo real dessa pandemia. Então veja que às vezes não tem um prazo, mas um prazo a ser quantificado imediatamente no ato de requisição. Mas é certo que é transitório. Tão logo cessa a situação de iminente perigo público, cessa também a justificativa de requisição e a propriedade tem que ser devolvida. O bem tem que ser devolvido para o seu proprietário, tá? Então eu penso que é transitório, isso não é perpétuo. Então não se pode caracterizar uma requisição administrativa como sendo uma forma de intervenção permanente ou perpétua, como acontece no caso da servidão. Então a servidão é perpétua, ela é permanente, tá? Ela por tempo indeterminado, né? Agora, a limitação pode ser por tempo indeterminado, a ocupação por tempo determinado é transitória, a requisição administrativa é transitória também e tem um prazo, um tempo determinado. Não está muitas vezes não pode ser previamente determinado em razão da natureza da situação de perigo público, mas é certo que será transitório. E uma vez encerrada a situação, uma vez enfrentada a situação e afastado o iminente perigo público, a propriedade tem que ser devolvida para o seu dono. E se não devolver, professor, mais uma vez a gente repete a solução que falamos na ocupação temporária. Aí eu vou ter que acionar o judiciário para analisar a legalidade desse ato de requisição, uma vez que não existe mais a situação de iminente perigo público. Então, uma vez cessada a situação de iminente perigo público, não se justificaria a utilização desse bem, desse bem particular pela administração pública. E aí o judiciário vai analisar a legalidade disso, determinando eventualmente até a indenização ou em razão desse abuso, né, se for o caso, e a restituição do bem para o seu particular. Agora uma coisa interessante, o professor cita no nosso slide, que seria uma situação dos bens fungíveis de natureza consumível. Você sabe muito bem que o bem fungível, lá nos termos do artigo 85, 80 e 86, bem consumível e bem fungível, está definido pelo legislador o que seria lá no artigo 85 e 86 do Código Civil. E lá diz, olha, o bem fungível é aquele que pode ser substituído, né, no que diz respeito à sua quantidade, à sua natureza. Então é um bem que, se perder, se esse bem se perder, né, ele for destruído, eu posso colocar outro lugar de mesma natureza, quantidade, né, sem perder ali as qualificações desse bem, porque ele é fungível, ele é substituível, nos termos do artigo 85. O bem consumível é aquele que a sua utilização importa na destruição da matéria, né, do próprio bem. Então, utilizar esse bem é destruir esse bem, né? A utilização dele consiste na própria destruição. Você utiliza e o bem já se perde, se consome. Então, você está diante dessa situação. Veja, se a requisição for de um bem fungível, consumível, eu ainda estaria diante de uma intervenção restritiva, ou se uma vez que eu destruo o bem, uma vez que o bem se perde, no caso de um bem fungível, consumível, esse bem se perde, será que agora eu teria que partir para uma intervenção supressiva, uma vez que eu retirei a propriedade? Veja que o bem se perdeu, acabou, então a perda do bem anula a sua própria propriedade. Então será que eu ainda, diante de uma requisição administrativa, de um bem fungível, consumível, que se perde, será que ainda seria uma forma de intervenção restritiva, ou haveria, nesse caso, uma convolução, uma transformação de intervenção restritiva para intervenção supressiva, porque o bem se perdeu, eu vou resolver em perdas e danos? Pessoal, se o bem é consumível, fungível, eu não falo em intervenção supressiva, em retirada da propriedade e resolver em perdas e danos. Por quê? Porque eu posso colocar outro no lugar. Pela leitura do 85 e 86 do Código Civil, você identifica a natureza jurídica desses bens e vê claramente que são bens que poderiam ser substituídos. Então vamos lá, requisitou gasolina, e aí por óbvio, por tratar de um bem fungível, é fungível porque eu posso colocar outra gasolina no lugar, e é consumível porque a sua utilização destrói a própria matéria, a substância. Então veja, eu posso devolver, não tem que resolver em perdas e danos. Eu posso ir lá, se for requisitado 1 milhão de litros de gasolina, eu vou lá e
devolvo 1 milhão de litros de gasolina. Então é simples assim, não haveria uma transformação para uma intervenção supressiva, porque eu devolvo a propriedade. Então tá aqui, olha, eu usei, é consumível, é fugível, eu pego a mesma qualidade, material e quantidade, devolvo para você, restituindo o bem que foi utilizado. Então veja que no caso do bem fungível, consumível, ainda que consumível, é possível sim permanecer, manter claramente íntegra a noção de intervenção restritiva, não é supressiva, porque eu posso devolver o mesmo bem, de mesma natureza e quantidade, tá bom? Agora, se o bem foi infungível, pessoal, eu não consigo devolver o bem, e esse bem se perde, aí é claro que eu não, em tese eu não estou falando em regra de bens consumíveis, então eu tenho bens infungíveis. Então eu penso num veículo, de colecionador, um veículo único, alguma propriedade única, e esse bem, da sua historicidade, a sua momento de fabricação, de construção, seja lá o que for, esse bem não consegue ser substituído. Ele tem características que são muito próprias e que se confundem com o próprio bem. Aí o bem se perde. Então pense num veículo, o único veículo no mundo, antigo, muito antigo, que por algum motivo foi requisitado, a gente não consegue nem imaginar, Eu estou aqui pensando em exemplos no direito, são exemplos bem loucos. Então você pega lá um bem que foi requisitado, esse veículo foi requisitado por alguma razão e ele se perde. Nesse caso, pessoal, se o bem é infungível, eu não tenho como colocar outro no lugar, eu não tenho como substituir esse bem que foi requisitado e que se perdeu, aí eu vou ter que transformar o caráter da intervenção. Eu tenho que admitir que há uma descaracterização, há uma desnaturalização, porque eu não consigo mais devolver, eu não estou diante mais de uma intervenção restritiva. No primeiro momento requisitou o veículo, só que esse veículo se perdeu durante o uso e ele não pode ser devolvido. Nesse momento aconteceu ali o que de acordo com a doutrina seria uma convolução, uma transformação da intervenção restritiva para uma intervenção supressiva, porque eu retirei a propriedade. E quando se retira a propriedade, sobretudo nessa forma, sem o devido processo de desapropriação, a gente resolve em perdas e danos, identificando aí uma desapropriação chamada indireta. Então, quando há uma intervenção restritiva, no caso aqui da requisição, e ela pega o bem, utiliza o bem, mas nesse contexto o bem se perde, e eu estou falando de um bem fungível que não pode ser substituído, eu preciso entender que houve uma desnaturalização da intervenção restritiva. Ela não é mais restritiva, ela passou a ser supressiva porque retirou a propriedade do seu dono, o bem se perdeu e eu não consigo devolver o bem, aí eu vou resolver em perdas e danos. Isso é a verdadeira noção de desapropriação e desapropriação indireta. Por quê? Porque eu retirei o bem sem pagar prévia e justa indenização em dinheiro, tá bom? Nos termos do inciso 24 da Constituição Federal. Nós vamos estudar a intervenção supressiva, identificada como desapropriação. Vamos falar da desapropriação indireta, que é um esbulho mais para frente, então fica tranquilo. É só para você entender nesse momento que eu estou diante de uma intervenção restritiva no primeiro momento. Eu fui lá e requisitei para fazer cessar uma situação de iminente perigo público. Só que esse bem se perdeu e esse bem é infungível. Se esse bem é infungível, não pode ser substituído e ele se perdeu na utilização, o poder público destruiu o bem, aí ele vai ter que então resolver em perdas e danos. Aí haveria uma convolução. Eu deixo de estar diante de uma intervenção restritiva e passo a estar diante de uma intervenção supressiva, mais precisamente chamada de desapropriação indireta, porque não houve a observância do devido processo legal de desapropriação, mesmo porque o poder público não imaginava que ia perder, aquele bem, ele pensava que ia devolver. Mas aí no caso não se afasta essa caracterização, porque houve a retirada da propriedade sem a devida e prévia indenização em dinheiro, nos termos do inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal, como já falei. Nós vamos estudar a desapropriação e vamos falar de desapropriação indireta, fica calmo. Eu só quero que você entenda isso, que se no caso da intervenção restritiva o bem se perde, esse bem é infungível, de acordo com a doutrina haveria uma convolução, uma transformação, haveria uma desnaturalização. Eu deixo de estar diante de uma intervenção restritiva e passo para uma intervenção supressiva, então, que seria aí uma desapropriação. Bacana? Fique esperto com isso aí. Agora, se o bem é fungível, aí não tem problema, eu pego outro bem e coloco no lugar, e aí permanece rígida aí a natureza da intervenção como sendo apenas restritiva, porque só houve uma limitação e eu devolvo o bem ali para o proprietário, porque ele é fungível, boto outro no lugar. Bacana? Tranquilos?
Diante de nós, então, a requisição administrativa. Acabamos de analisar mais essa hipótese de intervenção restritiva na propriedade privada, intervenção do Estado, né, na propriedade privada aí. Manifestação de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Cada uma dessas hipóteses que nós estamos analisando, você consegue identificar tranquilamente isso. Muito bem, a gente vai avançar mais um pouquinho e vamos falar da última hipótese de intervenção do Estado na propriedade privada, na modalidade restritiva, que é o tombamento, tá bom? Eu volto já para a gente falar sobre o tombamento.